Muito bem, meus irmãos. Nós estamos nos aproximando do final da nossa série de Tiago, como dessa vez prometido e cumprido. Hoje nós, se Deus assim nos permitir, nós encerramos, nós vamos encerrar, que semana que vem começa a série nova. Então, hoje a gente vai encerrar isso aqui, para a glória de Deus, mas eu gostaria de lembrar a vocês algumas coisas muito importantes. Primeiro, a epístola de Tiago, a carta de Tiago, é uma carta muito prática. É um pastor, um teólogo pastor, que está escrevendo para uma igreja perseguida e que precisa exercer o cristianismo na sociedade que ela está inserida. Então, essa igreja que foi dispersa, Atos, capítulo 8, capítulo 9, nós temos a dispersão da igreja por causa da perseguição que a igreja sofreu. E daí essa igreja perseguida, ela vai adorar ao Senhor, e eles estão um tanto quanto exilados. Assim como nós, Nós, durante o domingo, nós nos congregamos, nós ouvimos esses hinos maravilhosos, nós temos esse momento de reflexão, tanto na escola dominical, quanto no culto agora, mas durante a semana nós estamos na dispersão. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E a questão é que você precisa exercitar a sua fé não da forma com que você acha que você deve fazer isso. Mas você precisa exercitar a sua fé moldando o seu caráter ao caráter de Cristo Jesus. Sendo influenciado pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus, a transformar o seu caráter, os seus relacionamentos, aquilo que você faz, em uma radical obediência aos mandamentos do Senhor. Então veja só, você não pode ser um discípulo infiltrado no sentido de que as pessoas não sabem que você é discípulo. Você é discípulo de Cristo Jesus e as pessoas precisam ver, muito mais do que no seu discurso, mas nas suas ações, que você é um discípulo de Cristo Jesus. A grande ideia que nós temos hoje é essa. Então, gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler do capítulo 5, versículo 1. Nossa, capítulo 1 de novo, Vamos terminar hoje, vamos ler Tiago inteiro. Não, vamos lá. Tiago, capítulo 5, de 1 a 12. 5, de 1 a 12. Diz o seguinte: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e com fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e o que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida como em dia de abate. E de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia.
Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não de vocês não, para que não caiam em condenação. Bom, como eu disse para vocês na semana passada, no domingo à noite, nós estamos trabalhando a última parte da carta de Tiago, né, na seguinte esfera, no seguinte ponto da mensagem. A fé que persevera até o fim é humilde diante da soberania de Deus e obediente à vontade de Deus. E isso nós vimos na semana passada, no domingo à noite da semana passada. A fé que persevera, que persevera até o fim, ela é humilde diante da soberania de Deus e obediente à vontade de Deus. Hoje pela manhã, nós vamos ver o que está no meio dessa afirmação. Essa fé que persevera até o fim, ela é confiante na justiça de Deus. Ela confia na soberania de Deus, ela obedece à vontade de Deus, mas ela confia na justiça de Deus, ela é paciente no sofrimento e confiável no falar. Então hoje nós vamos olhar pela manhã essas três esferas do texto que nós lemos. Confiante na justiça de Deus, paciente no sofrimento e confiável no falar. Veja só como começa o nosso texto. E Tiago está trabalhando essa realidade. Primeira coisa que você precisa entender é que tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, Tiago está exortando a igreja. Alguns dos comentaristas, eles vão dizer que Tiago está se dirigindo aos incrédulos, mas eu não concordo com eles. Por dois motivos. Primeiro, porque a carta ela é interna. Os incrédulos, eles não têm acesso ao quê? A carta. Essa carta era lida, né, dentro do culto, dentro do momento de adoração, de ensino da comunidade. Então, assim, não havia incrédulos ouvindo diretamente essa carta. O segundo motivo é que, como nós vimos até agora, Tiago ele está confrontando a igreja e demonstrando para a igreja o que é viver em santidade, o que é viver em uma obediência a Cristo Jesus. Então, é difícil você olhar para o capítulo 4, quando Tiago chama aquela geração de adúlteros, e perceba, Tiago muitas vezes, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, no início, Tiago não chama de irmãos. Tiago ele usa uma exortação forte no início do capítulo 4, dizendo adúlteros. Agora, no início do capítulo 5, ele fala incrédulos. Incrédulos. Perceba, Tiago está trabalhando a incredulidade no seio da igreja. E aqui talvez esteja um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Quando a incredulidade nasce no coração daqueles que confessam Cristo Jesus. Quando você expõe o seu coração a uma certa incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa. Não é que você está negando a sua fé, não é que você está dizendo que no seu coração que Jesus não existe, que Deus não existe, que Ele não é o Criador de todas as coisas. Essa incredulidade que eu estou falando a vocês, ela é muito mais subjetiva e sutil. Ela vai aparecer nas pequenas coisas. Ela vai aparecer na forma com que você se relaciona com as coisas que estão fora da esfera religiosa. No domingo, você vai vir à igreja e você vai perceber que as pessoas são crédulas, elas cantam. Cantam em adoração, e é mesmo com paixão, né? Hoje, aqui, nós estamos com a nossa congregação bem composta, e é gostoso ouvir os nossos hinos cantados de maneira firme e forte. Ao ouvir a congregação cantando, eu não vejo incredulidade.
Mas essa incredulidade, ela acontece quando você e quando eu nos negamos a obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deixa eu falar para vocês. Quando existe um mandamento claro na palavra de Deus, e você nega esse mandamento claro na palavra de Deus, você está tendo uma atitude de incrédulo. De incrédulo. Aquilo está claro, você sabe qual é o princípio, mas você se nega a se submeter àquele princípio. E aonde nós percebemos isso? Muitas vezes, na forma com que nós lidamos com a expectativa que nós temos do fim de todas as coisas. Aquilo que eu chamo da expectativa escatológica. Eu acho que todo cristão deveria viver de maneira escatológica. Todo cristão deveria viver de maneira escatológica. Todo cristão deve viver esperando o fim. Todo cristão ele deve viver esperando e ansiando o fim de todas as coisas. Mas assim, a minha impressão é que nós falamos sobre escatologia às vezes na igreja, mas isso parece uma coisa de outro mundo. Parece que não existe conexão com a nossa realidade. E quando nós não vivemos a nossa vida de maneira escatológica, quando nós não olhamos para a nossa vida como se realmente ela vai acabar, nós vamos nos encontrar com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquilo que está na palavra de Deus não é tão importante, então. Agora, veja como Tiago está trabalhando a expectativa escatológica. Ele está dizendo, lembre-se, a justiça de Deus está chegando. Veja, versículo de número 1. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhe sobrevirá. Versículo de número 3. Estamos aonde? Nos últimos dias. Versículo de número 5. Fartaram-se de comida em dia de abate. São todas linguagens do fim. Ainda mais, agora veja só. Versículo de número 7, versículo de número 8, versículo de número 9. Até a vinda do Senhor. 7, 8. Pois a vinda do Senhor está o quê? Próxima. Versículo de número 9. O juiz já está o quê? Às portas. Perceberam? Tiago está falando assim, olha, vocês precisam perceber e entender que existe uma realidade escatológica. E essa realidade escatológica deve governar a forma com que a gente vive a nossa vida. Essa realidade escatológica de que Jesus, ele é... E aqui tem uma coisa que nós perdemos na nossa espiritualidade. Porque insistentemente a cultura secular insiste em mostrar Jesus como um hippie vegano. Usa bata, fala de paz e amor, nunca está bravo. Está com aquele olhar fleumático, olhando para o nada, zen. Como se esse fosse o Jesus dos evangelhos. Agora, se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus não tem absolutamente nada disso. Ele se mostra muito mais real, vivo, e até mesmo, às vezes, irado com a injustiça que ele está vendo dentro da sociedade que ele está inserido. Agora perceba, o Jesus que nossa cultura mostra é o Jesus que veio resgatar, é o Jesus que passou pelo servo sofredor. Mas o Jesus que nós adoramos como igreja é o Jesus que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que governa a história.
Esse Jesus ressuscitado, ao qual a igreja proclama todos os domingos, ele tem uma diferença tremenda com o Jesus de Isaías 53, que é o Jesus do servo sofredor. O Jesus do servo sofredor, aquele que a nossa cultura muitas vezes exalta, é o Jesus vulnerável. E naquele momento da história ele precisava ser vulnerável. Mas o Jesus que a igreja adora após a ressurreição é o Jesus exaltado. É aquele que governa. É aquele que traz justiça. É aquele que sonda e conhece os corações. É aquele que sabe o que está no seu pensamento. É aquele que vê todas as coisas. Que conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Tiago está dizendo, lembre-se disso. Quando você estiver vivendo a sua vida, lembre-se, o Jesus que você adora, ele é justo. Quando você estiver vivendo a sua vida, lembre-se, o Jesus que você adora, ele está voltando. Lembre-se, esse Jesus que você adora, ele não vem mais como servo sofredor. A imagem que você precisa ter de Jesus é aquele que está assentado no cavalo branco, com um manto, ao qual na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É este o Jesus que a igreja adora neste momento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O texto cria uma complicação interpretativa para a gente. Por quê? Porque Tiago ele começa dizendo o seguinte: cuidado, vocês ricos. E nós, brasileiros, pelo mútuo, nós achamos que nós não somos ricos. Né? Então a gente olha e fala assim, não, esse texto aqui do Tiago não tem nada a ver com a minha vida. Não tem nada a ver com a minha vida. Porque, afinal de contas, eu sou um trabalhador, eu tenho que acordar amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, todos nós estaremos mais do que de pé já, para ganhar o nosso pão de cada dia. Então, deixa eu te falar uma coisa. Nós, classe média brasileira, vivemos muito, mas muito acima do padrão de vida de muita gente que está no nosso país. Hoje, no nosso país, como nós vimos, nós acabamos de fazer uma campanha do agasalho. Tem pessoa que não tem dinheiro para se vestir. Hoje, no nosso país, nós temos aqui, na nossa comunidade, uma pequena comunidade cristã, nós ajudamos 27 famílias todo mês a botar o pão na mesa. Por quê? Porque essas pessoas não têm de onde tirar. Imagina se nós tivéssemos mais 27 famílias sentadas aqui nos nossos bancos. Encheria, não encheria? Pois é. Então perceba, Tiago, ele está dando, e eu gostaria de mostrar isso para vocês. Tiago está dando 4 imagens de como nós devemos viver de maneira escatológica, sabendo que Jesus é o justo juiz e que ele está voltando. Perceba, primeira maneira, olha só. Primeiro, eles precisam, ou nós, como discípulos de Cristo Jesus, precisamos entender que seremos julgados por acumular as riquezas. Olha o que o texto vai dizer, verso de número 2. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram. E, detalhe, pergunta, ouro e prata enferrujam? Não enferrujam.
Tiago está forçando a linguagem aqui. Ele está demonstrando algo para as pessoas. Tiago sabe que ouro e prata não enferrujam. Mas ele está forçando aqui. Olha, o ouro e a prata de vocês enferrujaram. A ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. E perceba, Tiago vai dizer ao final do versículo de número 3, nestes últimos dias. Ele está apontando para uma realidade escatológica. Ele está falando assim, olha, como que vocês estão vivendo nesses últimos dias? Pensa comigo então, se você soubesse o dia exato da sua morte, como você viveria a sua vida? Traz para uma realidade muito mais próxima. Se você, hoje à noite, receber a visita de um anjo, porque quando o anjo aparece, traz notícia de justiça, né? Então, o anjo aparece para você hoje à noite e diz o seguinte, olha, fulano de tal, você tem mais 48 horas. Como você viveria as suas 48 horas? Como você iria gastar as suas 48 horas? O que você iria fazer nas suas 48 horas? E detalhe, não adianta se esconder debaixo da cama. Não adianta fugir para uma outra realidade. Não, aquilo que vai acontecer ao final das 48 horas vai acontecer. Não tem conversa. Como que você viveria? Tiago está encurralando, está colocando a igreja em xeque, demonstrando assim, olha, estes são os últimos dias. Este é o tempo derradeiro. O tempo está se acabando. E como o tempo está se acabando, você precisa viver por coisas que realmente importam. E daí ele vai dizer, não pelas riquezas. Porque veja, as riquezas, elas apodrecem. As suas roupas, as traças, corroem. O seu ouro, ele enferruja. Ele enferruja. Quantas vezes nós gastamos o nosso tempo de maneira a acumular essas riquezas? Mas você vai falar assim, Moel, tudo bem, você está falando isso, mas eu preciso sobreviver. Mas a pergunta é, o quanto você precisa para sobreviver? Ou melhor dizendo, o quanto você precisa para viver? O quanto? Porque se o quanto que você precisa para viver é muito mais do que você realmente precisa, deixa eu te falar, você está acumulando riquezas. Deixa eu te dizer uma coisa. Tiago, observe, Tiago não está necessariamente condenando as riquezas aqui. Em vez disso, ele se concentra no uso pecaminoso da riqueza. Ou seja, eu não estou falando sobre prosperidade aqui, porque existem na Bíblia homens e mulheres prósperos. Existem reis, existem o próprio patriarca Abraão, um homem próspero. Então o fato aqui não é o que você angariou, o quanto você angariou, mas a forma com que você usa aquilo que você angariou. Ao mesmo tempo, para aqueles que fazem parte de uma cultura extremamente rica, em comparação ao resto do mundo, precisamos examinar se estamos ou não envolvidos no uso pecaminoso dos recursos que Deus nos deu.
Agora, a pergunta é, quando que isso se torna pecaminoso? Quando isso é só para mim. Quando isso não espelha a divisão, o repartir. Sabe, semana passada, se você acessar o nosso podcast, a última coisa que você ouve semana passada é o texto de Tiago dizendo, se você conhece o bem, se você compreendeu o Evangelho, e se você não faz o bem que o Evangelho diz que você deve fazer, o que você se torna? O que você está fazendo com a sua vida? O texto de Tiago é firme. Você está o quê? Pecando. Aquele que conhece a verdade do Evangelho, aquele que conhece o bem que o Evangelho faz, aquele que ouve o Evangelho domingo após domingo, e não pratica o Evangelho, ou seja, o Evangelho não desce para a vida dele diariamente, ele está pecando. Segundo, Tiago está dizendo o seguinte para a gente. Segundo, eles seriam julgados pelo desejo de levar vantagem. Segundo, nós seremos julgados quando nós, diante da nossa vida de negócios, ou nossa vida, seja qual for a área, nós queremos levar vantagem em tudo. Olha o que o texto está dizendo. Vejam o salário dos trabalhadores que colheram, que ceifaram os seus campos. E que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvintes do Senhor dos Exércitos. Qual que é o princípio que Tiago está expondo aqui? O princípio é, vocês estão levando vantagem sobre o mais fraco, sobre o incauto. Se você está em uma posição de poder e você está levando vantagem sobre alguém, você está pecando. Se você está... E olha só, não é só nos negócios. Às vezes é no conhecimento intelectual. Às vezes é na inteligência emocional. Quando você se apropria, quando você abusa de alguém, quando você exerce o poder sobre a vida de alguém, aonde esse alguém é lesado e você leva a vantagem sobre isso, deixa eu te falar o que o Tiago está dizendo aqui. Olha, você está em maus lençóis. Sabe por quê? Porque o Senhor está atento ao clamor dessa pessoa. Porque o Senhor dos Exércitos, Ele não está somente atento ao clamor dessas pessoas. Veja, Ele está agindo em favor dessas pessoas. Por que Ele está agindo? Porque Ele está vindo. E quando as coisas se inverterem, você será julgado por aquilo que você fez. Agora veja, Tiago ele vai dizer ainda uma outra coisa. Toma cuidado, não viva como o incrédulo, porque vocês serão julgados por viverem em autoindulgência. Autocomplacência. Olha o que o texto diz no versículo 5. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida em dia de abate. Sabe qual é a imagem que Tiago está usando aqui? A imagem do gado. Aquele que está despreocupado, porque assim, a vaca é assim, a vaca está no pasto,
e ela está preocupada que aquele dia é o dia do abate? Não está nem aí. Ela está simplesmente o quê? Comendo. Comendo. Comendo, porque qual é a diferença para ela ali? Nada. Ela vive despreocupada. E Tiago está dizendo exatamente, ó, vocês viveram de maneira despreocupada. Vocês não olharam os seus dias. Vocês não entenderam a realidade escatológica da vida. E por não entenderem a realidade escatológica da vida, vocês desfrutaram, vocês se deram ao prazer. Vocês se fartaram. Vocês olharam para o seu próprio umbigo e se dispuseram a satisfazer os seus próprios desejos. E por causa disso, e por causa dessa atitude, vocês estão sendo julgados. Quarto, esses incrédulos, que estão às vezes no meio da comunidade, eles serão julgados por condenarem o seu próximo. Olha o que acontece no versículo de número 6. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça o quê? Resistência. Agora, eu fui pesquisar, e o Greg Bloomberg e a Miriam Campbell, no seu comentário de Tiago, ele vai dizer o seguinte: no mundo judaico, privar uma pessoa de seu apoio era o mesmo que assassiná-la. O que Tiago está dizendo aqui? É que, diante das opressões da vida, diante dos problemas que todos nós enfrentamos, se você vê um irmão seu precisando de ajuda, e você falar assim, cada um com seus problemas, aquela boa filosofia do Ema, sabe? A filosofia do Ema. Às vezes eu uso a filosofia do Ema, né? O Guilherme me vem com um problema ministerial, eu falo assim, Guilherme, agora eu vou aplicar a filosofia do Ema. Ema, Ema, Ema. Cada um com os seus problemas. É uma filosofia muito boa para quem quer viver de maneira egoísta. Não é? Porque você olha e fala assim, Ema, 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 cada um com seus problemas, você que se vire. Resolva. Você não é adulto? Então faça. Mas hoje é só o que Tiago está falando. Olha, vocês têm condenado. E não somente condenado essa pessoa. Vocês têm matado essa pessoa. E vocês não têm matado essa pessoa de maneira física. Não. Vocês têm matado e condenado essa pessoa por verem a necessidade dessa pessoa e vocês não ajudarem essa pessoa. Há um tempo atrás, na igreja de Campinas que eu pastoreava, uma igreja de classe média alta, a gente tinha muito problema quando as pessoas se endividavam. Muito problema. E a classe média alta se endivida muito fácil numa coisa chamada cartão de crédito. Cartão de crédito. E um dos trabalhos que nós fazíamos para ajudar as pessoas era o trabalho de recuperação financeira. Recuperação financeira. E recuperação financeira, gente, talvez seja... É tão difícil quanto você trabalhar com um adicto, com alguém que é viciado em drogas. Sabe por quê? Porque dar um passo para trás na sua vida financeira é a coisa mais difícil que existe. Você mora em uma casa de 150 metros quadrados e você precisa ir para um apartamento de 60. Pergunta, é fácil? É fácil? É fácil dar um passo para trás e falar assim, vou ter que abrir mão, vou ter que me desapegar de alguma coisa, de um móvel, de um sofá. Ao invés de sofá de 5 lugares,
com extensão para puxar e eu ficar ali assistindo Netflix. Agora vai ter uma poltroninha de 2 lugares, onde nem deitar eu consigo. Parece bobagem, mas é difícil da pessoa se desapegar. Agora deixa eu falar uma coisa. Uma das coisas mais difíceis é você se envolver com pessoas quando você tem que ajudar alguém nessa área. Na área da adicção, da droga, é difícil. E na área da recuperação financeira. Sabe por quê? Porque as pessoas não seguem os seus conselhos. Não seguem. Ela sabe que ela está quebrada, mas ela não segue o seu conselho. O drogado sabe que ele não pode usar aquilo, que ele tem que ficar longe, que ele não pode sentir nem o cheiro, nem o gosto, não pode nem ver alguém consumindo, mas o que ele faz? A mesma coisa. O que Tiago está dizendo, quando Tiago está falando assim, olha, vocês estão matando e vocês estão condenando essa pessoa, é o fato de você ver alguém que precisa demais da sua ajuda. E você tem a possibilidade de ajudar essa pessoa. Você sabe qual é o caminho das pedras. Você talvez passou por aquilo. Mas você se nega a ajudar porque não é o seu problema. Não é o seu problema. E você sabe que a pessoa não vai te ouvir, que você vai ter que ajudar, que você vai ter que levantar. Você sabe que aquela pessoa vai cair de novo e você vai ter que pegar aquela pessoa, botar no seu ombro, caminhar mais uma milha. Você sabe que aquilo vai acontecer. Mas você condena a pessoa antes mesmo dela morrer. E sabe o que a gente faz com a pessoa? Nós matamos a pessoa por asfixia. Qual que é a pior morte que tem? Afogamento. Não porque eu passei, né? Porque eu estou aqui falando para vocês, mas o fato é que a asfixia demora para te matar. Você tenta respirar e não consegue. Já passou por isso? Já tomou uma bolada no peito? Jogando futebol, algumas vezes, né? Eu já tomei, sendo barreira, você toma às vezes uma bolada no peito. Quando você toma uma bolada no peito, você tenta respirar e você não consegue. O ar não chega. Não é desesperador? Você já engasgou? Você já viu alguém engasgado? Eu já vi. Eu tenho 3 filhos e já vi 3 crianças engasgarem. É desesperador. Os lábios vão ficando roxos. A pessoa vai tentando e ela não consegue. É desesperador. Sabe qual que é o problema? Tem gente nos casamentos, na vida financeira, na espiritualidade, na fé, morrendo por asfixia. E nós não estamos vendo. Dentro da nossa comunidade. E se você está vendo e você não está ajudando, Tiago está dizendo, a sua atitude é de um incrédulo. Bom, Tiago não para por aí. Tiago vai dizer o seguinte, diante da justiça de Deus, diante de sabendo que Jesus está voltando na história, para você não cair na incredulidade, você precisa exercitar uma virtude cristã. E a virtude cristã que você precisa exercitar é o quê? Paciência. Paciência. Porque perceba, Tiago ele tratou sobre ricos e poderosos. Usando os ricos e poderosos como uma imagem. Uma imagem do quê? Me desculpem, mas ricos e poderosos não têm paciência com o povo. Tem? Não tem. Ricos e poderosos, quando dão uma ordem, o que eles querem que a ordem seja o quê? Cumprida. Obedecida.
Não é assim que os poderosos agem no nosso país? Quando o juiz da nossa Suprema Corte dá uma ordem, mesmo que ela seja inconstitucional, o que ele deseja? Que ela seja o quê? Cumprida. Cumpra-se o quê? A lei. As pessoas não têm paciência. Em uma cultura como a nossa, do fast food, as pessoas não têm paciência. Em uma cultura capitalista como a nossa, quando eu pago algo, ou quando eu estou comprando algo, o que eu desejo? Qualidade. Eu desejo que aquilo que eu paguei seja entregue. É justo. Mas sabe qual que é o problema? Nós transferimos isso para os nossos relacionamentos. Nós transferimos esse exercitar de poder para dentro dos nossos relacionamentos. E daí Tiago está dizendo o seguinte, olha, diante disso, você precisa ter paciência com as pessoas. Para você não viver de maneira incrédula, você precisa ter paciência. Primeiro, seja paciente como agricultor. Olha o que diz o verso de número 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. Olha, Jesus está demorando para voltar, mas sejam pacientes, Ele está à porta, Ele está agindo. Nós tínhamos, e eles sabem disso, Tiago tinha a expectativa, os primeiros discípulos, se você ler os comentários, os primeiros discípulos, eles tinham a expectativa eminente da volta de Jesus. E quando isso não se concretiza de maneira eminente, as pessoas começam a ficar desesperadas, ou até mesmo começam a duvidar da sua própria fé. E daí Tiago está dizendo, olha, calma aí, peraí. Viva com paciência. Deus está trabalhando na história. Então, viva com paciência, seja como agricultor. Porque o agricultor espera o quê? A colheita. Olha só, o texto continua dizendo. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. A ilustração de um agricultor nos lembra que a fé envolve confiar em Deus com o que você não pode controlar. Porque, veja só, o agricultor está dizendo o quê? A ilustração que Tiago, a imagem que Tiago trabalha aqui, está falando assim, olha, você não tem o controle sobre o quê? Sobre o tempo, sobre as circunstâncias. E você tem que ter o quê? Paciência e fé. Saber esperar. Você não controla todas as coisas. O agricultor, ele vai lá e ele planta, e ele espera o quê? Que a chuva venha. Mas existe a possibilidade da chuva não vir. Existe a possibilidade, no meio do tempo, vir a geada e matar o broto. Mas mesmo assim, o agricultor, ele continua. O agricultor não pode determinar quando vai chover ou quando não vai chover. Mas ele olha para aquilo que ele está fazendo e ele espera com paciência. Uma outra realidade que o Tiago coloca é que você deve ser paciente como o quê? Como um profeta. Olha o versículo de número 10. Você deve ser paciente como agricultor, mas você deve ser paciente como um profeta. Porque o profeta é firme e trabalha com a verdade. Olha o texto. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Sabe qual talvez seja um grande desafio que a gente enfrenta? É que quando sobrevém o sofrimento, para a gente fugir do sofrimento, nós negociamos princípios e valores. Para fugir do sofrimento, a gente abre mão dos nossos princípios e valores, porque a gente precisa resguardar a nossa segurança. Agora, se você pega os profetas do Antigo Testamento, principalmente, Tiago está falando aqui dos profetas do Antigo Testamento. Se você pega a história, por exemplo, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós, de Daniel,
e de tantos outros homens e mulheres que desafiaram o seu tempo e foram firmes com a verdade, você vai descobrir que Deus se manteve fiel ao lado deles, apesar do sofrimento. Jeremias foi jogado numa cisterna. Simplesmente por dizer a verdade. Semana passada eu falei um pouco do meu herói da fé, que é João Batista. João Batista, ele perdeu a cabeça, simplesmente por confrontar a verdade, por falar a verdade. Esses são heróis, homens e mulheres que trabalharam nessa esfera. Veja, assim como o agricultor, o profeta nos lembra que a paciência, e a paciência bíblica, não significa necessariamente inatividade. Ser paciente não significa que você vai parar lá, vai ficar sentado e esperar a coisa acontecer. O agricultor, por exemplo, ele joga semente, ele semeia, mas todo dia ele vai aonde? Todo dia ele vai no campo, ele vai carpir, ele tira o mato, ele tira a erva daninha, ele tira uma peste, ele afasta uma praga. Por que ele faz isso? Porque a paciência dele de ver algo que ele está plantando crescer requer atividade. Então, a paciência bíblica, ela não é uma virtude que diz, não, vou ficar agora aqui esperando. Deus vai fazer a coisa acontecer. Não é assim. Um agricultor não fica sentado esperando a chuva, assim como o profeta não fica quieto diante das perseguições, diante da mentira. Um profeta, ele fala de maneira corajosa e ele não negocia, mesmo que a vida dele seja colocada em xeque. Agora, deixa eu falar uma coisa. Estou falando de profeta. Mas você precisa se tornar um profeta na sua casa. Não sei se vocês sabem, aconteceu ou está acontecendo a reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos. E eu peguei para ver os highlights, as melhores falas lá, né, porque teve muita palestra, teve muita fala, e eu peguei lá para ver as melhores falas, as melhores palestras, o que eles estão discutindo no Fórum Econômico Mundial. Então, deixa eu fazer uma pergunta antes de falar com vocês sobre isso. O que você acha que discute no Fórum Econômico Mundial? O que se fala no Fórum Econômico Mundial, gente? Economia, mercado, dinheiro. Então, deixa eu falar para vocês o que eles estavam falando no Fórum Econômico Mundial. As elites do mundo. Como será a educação das crianças nos próximos anos? É isso que a elite está falando lá. Como vão disseminar a política de identidade de gênero? Qual será a próxima grande pandemia? Em uma das falas, uma das economistas disse que a Covid foi um grande produto para a nossa sociedade. Está lá, você pode acessar, está lá, está gravado. Está gravado, as palestras estão gravadas, e se você tiver um inglês mais ou menos, você consegue entender. Agora, por que eles estão preocupados com isso? Por que o Fórum Econômico Mundial está falando da educação das nossas crianças? Controle. Eles querem dizer o que você vai comprar, o que você vai vestir, como você vai educar os seus filhos. A secretária da ONU, você conhece a ONU? A ONU ela nasce sobre pilares cristãos. Mas a secretária da ONU, para os direitos da criança e do adolescente,
disse no Fórum Econômico Mundial que as crianças não são propriedade dos seus pais. Que os pais não devem influenciar na agenda educacional dos seus filhos. Deixa eu trazer para sua casa agora. Você tem coragem de confrontar o seu filho nos pecados dele? Mesmo que ele diga, não te amo mais? Sabe por quê? Eu tenho sentido como pai que os pais mais jovens, como eu, têm tratado os filhos como pet. Sabe, pet? O filho aprende a fazer um negocinho bonitinho, todo mundo bate foto, né? Porque, né? Antigamente o aniversário era de 1 ano. Você comemorava o aniversário da criança 1 ano. Agora tem aniversário de 1 mês, 2 meses. Tem aniversários infinitos. Aniversários infinitos. Há de infinitos aniversários. Alguma coisa está errada. A gente tem que dizer para os nossos filhos que eles estão errados. Você precisa ser um profeta no seu lar. E olha só, trabalhar com a verdade não é fácil. Trabalhar com a verdade exige paciência. Por quê? Lembra lá da pessoa que está morrendo, o adicto, o endividado financeiramente? Ele quer ouvir a verdade? Convencer alguém, falar para alguém sobre a verdade e demonstrar os fatos, não quer dizer que a pessoa vai abraçar a verdade. Sabe por quê? Porque o conceito de verdade na nossa sociedade não é empírico, é emocional. A sociedade pós-moderna transformou a verdade em algo emocional e relativizado. A sua verdade não é igual à minha verdade. E Tiago está olhando e falando assim, parece que Tiago está falando para a nossa geração. Olha, você tem que trabalhar com paciência agora. Você precisa pregar a verdade, pregar a verdade, pregar a verdade. E mesmo que eles não ouçam, você continua fazendo o quê? Pregando a verdade. Outro dia alguém me falava o seguinte, falava assim, olha, meu filho não tem mais jeito. Eu falei, por que não tem mais jeito, seu filho? Porque ele já tem 20 e poucos anos e ele não ouve mais a gente. Daí eu olhei e pensei assim, o meu filho tem 8 e não ouve? O que mudou, cara pálida? Quer dizer que eu vou desistir? Eu vou continuar falando. Enquanto eu tiver oportunidade, eu vou continuar falando. Enquanto eu tiver oportunidade, eu vou continuar vivendo o Evangelho. Ele queira ou não queira. Por quê? Porque o profeta, ele não negocia a verdade. Terceira imagem que Tiago usa sobre a paciência para você fugir da incredulidade. Terceiro, seja paciente como Jó foi paciente. E daí Tiago pega um herói da Bíblia, né? Ele fala, ó, seja paciente como o agricultor, seja paciente como um profeta, são imagens amplas. E ele fala assim, ó, mas seja paciente também como Jó foi. Ele vai dizer, verso de número 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que demonstram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O Senhor vem ao auxílio do fiel. O Senhor vem. Seja paciente para que você experimente a graça e a misericórdia de Deus. Experimentar a graça e a misericórdia de Deus não é viver a nossa vida de fast food. Experimentar a graça e a misericórdia de Deus é uma caminhada, é uma jornada. É dia após dia, ela é construída em um relacionamento. E um relacionamento não é construído através de um pedido, através de uma oração, através de um texto lido. Não, um relacionamento é construído através de uma vivência diária
com a palavra de Deus, uma vivência diária com Deus, caminhando, seguindo os passos de Cristo Jesus. Essa é a experiência. Tiago nos exortou: cuidado com a incredulidade. Segundo, para fugir da incredulidade, viva com paciência. Terceiro, quando você vive com paciência, você foge da incredulidade, o seu sim se torna sim e o seu não se torna não. O seu discurso se torna confiável. E por que o seu discurso se torna confiável? Porque você viveu. Porque você viveu. Quer ver? Eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu posso vir aqui e falar sobre missões para vocês. Pode ter até um certo impacto, pela graça e misericórdia do Espírito Santo. Mas se eu trouxer aqui o meu amigo Ronaldo Lidório, para falar, porque ele é missionário, ele viveu entre os concombas da África, na África. Ele plantou 38 igrejas, ele construiu um hospital, ele construiu um seminário, ele fundou 19 escolas. Se eu trazer o Ronaldo Lidório para falar sobre missões aqui para vocês, a experiência vai ser diferente? Sim ou não? É isso que eu estou falando. Por que seu discurso se torna confiável? Porque não é mais um conceito, é uma experiência. Olha o que o texto vai dizer. Sobretudo, meus irmãos, ao final de tudo isso que o Tiago está dizendo aqui, ao final dessa experiência aqui, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim, seja o não de vocês não, para que não caiam aonde? Em condenação. As palavras na nossa boca devem ser tão consistentes e confiáveis que garantam confiabilidade baseada nas ações que testificam aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos. Agora, você sabe que Tiago está tirando isso do Sermão do Monte, né? Se você não sabe, Mateus capítulo 5, versos de 33 a 37. Agora, presta atenção. Tiago vai dizer: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Tiago não, Jesus, Mateus. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. O que acontecia aqui? As pessoas iam ao templo e juravam no templo. E a palavra válida era só a palavra que era falada onde? No templo. O que era falado no dia a dia, se lasque, como diz o meu amigo aí. 34. Mas eu lhes digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Não está no seu controle. Não está no seu controle. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso não é condenação. O que passa disso, Jesus é mais forte do que Tiago. Vem da onde? Do maligno. Vem do maligno. Perceba a realidade aqui. Jesus está dizendo o seguinte: a sua palavra tem que ser uma única palavra. Por que a sua palavra tem que ser uma única palavra? Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. A sua palavra tem valor. O seu discurso precisa ser confiável. A sua palavra precisa ser confiável. Deixa eu encerrar. Todos nós fizemos votos um dia.
Quando você foi recebido nessa igreja, você veio à frente e falou: eu vou participar da missão dessa igreja. Não foi isso que você falou? Deixa eu te dizer uma coisa. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. A igreja precisa de você na missão. Quando você trouxe o seu filho aqui à frente para ser batizado, você disse o seguinte: eu vou ensinar o meu filho a caminhar à luz do Evangelho, trazendo a igreja e adorando a Deus em casa. Você não disse isso? Eu disse isso. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. As professoras soltaram as crianças para dizer que o tempo acabou. Último. Quando você veio ao altar com alguém e você disse: eu vou cuidar dessa pessoa na tristeza, na alegria, na doença, seja qual for a situação, o que esperava ali? Seja o seu sim e o seu não. Perceberam? Essa é a realidade. Deixa eu convidar você a orar comigo e se despedir com a bênção. Quero convidar você a se colocar em pé. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, aonde nós ouvimos a Tua palavra, aonde a Tua palavra fala aos nossos corações e confronta, ó Deus, muitas coisas que às vezes estão impedindo o nosso crescimento em Cristo Jesus, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia, o Senhor nos abençoe, ó Deus, e o Senhor transforme as nossas vidas. Que o Senhor faça isso, Deus, através da ação do Teu Santo Espírito, Pai. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.